Oi pessoal, tudo bom? Vamos continuar aí o projeto de fazer questões, pegando principalmente, inicialmente questões principais que eu vou observando e analisando nas edições oficiais da prova do Enem, né? E, bem, eu vou olhando as provas e vendo quais questões mais pontuais e melhores de revisar a matéria. Dessa forma vocês veem como cai na prova, qual a matéria que cai na prova e revisa, né? Então eu vou continuar esse projeto. A gente vai fazer as 16, 17, 18, 19, que são e 20, que são as principais, últimos 4 anos de prova, porque eles marcam a tendência de cobrança da banca do Enem, né? E não tem muito cabimento eu correr tanto de fazer questão antiga lá de 2009, porque mudou um pouco, mudou um pouco o tipo de cobrança deles. Então, vamos ser espertos, eficientes e fazer as coisas mais recentes. Assim que acabar essa munição de questão oficial do Enem, a gente vai passar para questões de simulados que eu consegui de alguns cursinhos aí da vida e a gente passa a mostrar isso para vocês. Então, vamos lá, né? Bom, essa questão aqui, vocês podem pausar, ler, que eu também vou lendo e a gente vai destrinchando ela, né? Sempre que vocês forem fazer a questão, o padrão para fazer o Enem é um pouco corrido, né? Vocês pulam para referência da questão, aí, por exemplo, aqui vocês veem Novo Rural Brasileiro, Revista Nova Economia, de 97, tá? Novo Rural Brasileiro, você já sabe que é espaço agrário, né? Aliás, um tema que sempre vai cair, cai bastante, no Enem sempre vai cair. Tá, Novo Rural dá a entender que alguma coisa mudou no campo. E com certeza, né, pela aula de espaço agrário que eu mostrei pra vocês, o campo mudou nos últimos 30 anos, desde a década de 70 foi um marco, né, para mudança, porque teve um novo manejo no campo, chegada de infraestrutura, logística nova, ou seja, meios de transporte, eficiência energética, tecnologia chegando agora, recentemente, desde de 2000, né? Enfim, o campo mudou. Não é aquele campo tradicional que vocês poderiam ter uma imagem um bocado armazenada na cabeça. Isso faz parte do passado. Nem um tanto passado, porque alguns lugares são assim ainda, mas, né? E tá, aí eu pulo pra referência e vejo essa nova forma de organização social do trabalho denominada. Provavelmente ele tá falando de uma nova forma de organização social do trabalho no campo, tá, e é denominada, o que aconteceu, né? Aí sim eu vou pro enunciado, porque eu já sei o que ele mais... ainda você lê as questões, né? As alternativas para você ter melhor noção ainda. Aí fala de terceirização, pluriatividade, agronegócio, cooperativismo, associativismo. No enunciado vai te direcionar para alguma coisa para marcar. Vamos lá. Característica fundamental é que ele não é mais somente um agricultor ou pecuarista. Tá, a pessoa do campo não é um agricultor e pecuarista tradicional. Ele combina atividades agropecuárias com outras atividades não agrícolas. Interessante. Não agrícolas dentro ou fora do seu estabelecimento, blá 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 blá. Tanto nos ramos tradicionais urbanos industriais como na nova atividade no meio rural, como lazer, turismo, conservação da natureza, moradia, prestação de serviços pessoais. Antes o campo era bastante agropecuário, né? E hoje em dia não só agropecuário, ele agregou outras prestações de serviços, outras modalidades econômicas no campo. É isso que a questão quer de você. Que organização social de trabalho é essa? E como que a gente pode eliminar algumas questões aqui para poder entender melhor? Ó, terceirização. A terceirização talvez não responda a questão. Não responde, porque terceirização é terceirizar um serviço, né? Você ser do campo, um agricultor, e, sei lá, você terceirizou, você contratou o serviço de aplicação de pesticida na sua plantação. Se você não está fazendo isso, outra empresa está fazendo. Então, isso é a terceirização, né? Você terceirizou essa prestação de alguma atividade. Um exemplo melhor é dentro de uma empresa mesmo. Sei lá, digamos que você tenha uma empresa de sorvete que produz, que vende sorvete. Essa empresa que vende sorvete, ela pode terceirizar o atendimento ao consumidor, contratando uma empresa de telemarketing que escuta todos os problemas e tudo mais. Entenderam o que é terceirização? E é uma tendência forte em economias atuais neoliberais. Eu já falei pra vocês, eu sempre falo de neoliberalismo, tudo que é questão, tudo que é aula.
que é o modelo econômico atual onde o Estado intervém o mínimo possível na economia daquele país, né, para que as empresas tenham mais liberdade de atuar, mas isso também pode ser prerrogativa para as empresas atuarem de forma desinibida e sem conter, de uma forma que o Estado não capte tanto o lucro dessa empresa. Então a empresa lucra e vai toda para ela. A grande parte dessa economia não volta para o Estado, para aquele país, né? Pois bem, pluriatividade é o que o nome fala. Eu vou fazer o seguinte, aqui nos próximos slides tem as explicações dessas questões, eu vou mostrando, né? Terceirização é isso aqui, né? O grande exemplo que eu posso trazer para vocês é agosto, é recente. A terceirização do Correio está em andamento. É um exemplo até pessoal, porque minha mãe trabalha no Correio e se eu consigo ter a chance de estudar, de fazer uma faculdade, é porque minha mãe, trabalhando nos Correios, teve um terreno bom de segurança econômica aqui para minha família. Eu só posso estar estudando porque minha mãe trabalha nos Correios. E vocês podem ter tido experiências ruins com os Correios, de entrega, óbvio, né, de coisas e tudo mais. O que é a terceirização dos Correios? Basicamente os Correios atualmente é uma empresa estatal. Terceirizar é tornar essa empresa privada e assim os serviços também se tornarão privados. Você vai pagar pelo serviço deles e esse pagamento vai depender da nova política empresarial que assumiu os Correios. Se os caras, se der na telha dos caras de cobrarem caro, a gente tá ferrado, a gente vai pagar caro por um serviço. Se cobrar barato, caramba, é positivo pra gente, mas a gente tá na mão da empresa que assumiu o Correio. Se essa terceirização / privatização rolar de forma intensa, rápida nos próximos anos, né? Se for rápido. Enfim, e basicamente para combater essa terceirização é o que a imagem aqui fala, né? Greve, sindicatos do Correio, são essas associações que fazem com que certas empresas antes estatais não passem por uma precarização dos seus serviços tão intensa, né? Toda vez que vocês escutam de terceirização, privatização de uma empresa, precarização vem junto. Por que isso? Dando um exemplo dos Correios mesmo. Vocês sabiam que os Correios é a empresa de telégrafos aqui, de entrega de encomendas brasileira que vai em tudo que é buraco brasileiro, falando de forma bruta. Os Correios entregam em tudo que é lugar. Se você gosta de livre concorrência, a livre concorrência de empresas de entrega, a que melhor fizer o serviço for aceita, pois bem, saibam que, por exemplo, a Azul Cargo é uma empresa de entrega de encomendas da empresa Azul de avião, né? Eles não entregam em todo lugar, sabe? E para eles entregarem num lugar, eles têm que ter uma unidade sede naquele estado, e essa unidade sede vai redistribuindo para os outros municípios e cidades. A Azul Cargo aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, ela entrega bem na capital, mas eu já escutei relatos de amigos que moram em outros municípios do estado, fora da região metropolitana, que a Azul Cargo, uma empresa privada de entrega, não entrega lá e os Correios entregam. Vocês veem como que cada serviço vai ofertar bem ou mal uma encomenda, o serviço que ele está lá prestando, né? Isso é complicado, porque liberar geral e cada um por si, a empresa que for melhor vence, complicado, porque a empresa ela opera na lógica de lucro e tudo que for possível dela fazer para melhorar o lucro dela, ela provavelmente vai fazer, ela não vai pensar no consumidor. A única forma de uma empresa pensar no consumidor, que afinal é o cara que gera lucro para a empresa, é no mínimo, é no limite dela ainda ter o lucro dela. Ela nunca vai pensar tão bem no consumidor a ponto de, nossa, vamos inovar toda a nossa logística. É complicado, cara, não é muito bem por aí não. Eu tenho medo dessa tendência de privatização, né? Outra alternativa que falava lá na questão é de pluratividade. E eu trouxe esse artigo para vocês. As questões do Enem são feitas por doutores que já estão na academia, na ciência das faculdades públicas, e logo eles vão trabalhar em cima de artigos, né? As tendências das questões a obedecer todas as inovações que eles chegam no artigo. Essa pluratividade que falava lá na questão tá aqui nesse artigo que eu trouxe para vocês, e basicamente tá aqui em marca-texto, ó. Pequenas unidades familiares de produção agrícola que não se dedicam integralmente à agricultura, favorecendo a divisão de trabalho familiar de atividades executadas dentro e fora da propriedade.
não exclusivamente, integralmente a agricultura, mas outras coisas que aquele terreno possam oferecer. Essa é o gabarito da questão, né? E, por exemplo, nesse mesmo artigo científico ali que eu trouxe para vocês, aliás, deixa eu ver se consigo aqui, é da Universidade Estadual de Londrina, até interessante. Não tinha visto isso não, geografia, né? E eles foram em Rio Grande fazer esse trabalho. E eles fizeram um mapinha de Rio Grande falando desse distrito aqui, que eu tive muito pouco tempo de Rio Grande para conhecer as coisas, mas basicamente aqui eu sei que aqui é um pouquinho rural. Vocês que moram em Rio Grande talvez saibam mais que eu, com certeza. E no caminho para Pelotas tem essa parte agrária, essa parte rural aqui do sul do Rio Grande do Sul, né? E eles fizeram esse estudo de pluratividade aí nesse distrito. Com certeza trouxeram lá alguma descoberta, algum incentivo, algum estudo para eles. E uma forma dessa pluratividade acontecer, turismo, num lugar onde tradicionalmente se faz café, mas pode implementar turismo. Aqui na Serra da Mantiqueira esses caras fazem viagem de balão, né? E é muito legal, porque, poxa, você planta café, vende o seu café tradicionalzinho, bonitinho, mas você pode gerar renda também fazendo algum ecoturismo no Pantanal, é muito comum. Aqui nesse caso que eu trouxe para vocês do Globo Rural é viagem de balão aí na Serra da Mantiqueira, né? E ainda tem um café tradicional. Gente, a economia é assim, uma coisa vai puxando a outra e parabéns, toca o barco. Cooperativismo, que fala lá na questão, é sobre basicamente cooperativa. Cooperativismo vocês vão ver muito associado às cooperativas agrícolas, é algo bem comum em cooperativa agrícola, mas basicamente é uma união socioeconômica, né? É uma união de um grupo... Nossa senhora, acho que esse áudio vai ficar todo cortado, né? Enfim, é uma união socioeconômica que tem por base a cooperação daquelas pessoas com os perfis de investimento delas, o que elas fazem ali de lucro, como que elas se unem. E sempre isso foi associado muito a atividades primárias da indústria, né? Coisa rural, pesca, extrativismo. Porque são essas pessoas que se unem para se tornarem mais fortes. E o cooperativismo, o mundo cooperativo é muito forte no meio rural. Ao menos aqui no Brasil é bastante, lá fora também, né? E essas empresas agrícolas, elas se fortalecem. Elas conseguem jogar melhor com o preço do produto que elas fazem. Uma questão muito problemática para quem é produtor é o atravessador. É o cara que vai pegar a produção agrícola, botar num transporte e levar para vender num centro de distribuição desses produtos agrícolas. Esse atravessador cobra muito caro. E quando todos os produtores de um distrito se unem, podem negociar o preço melhor, sabe? E aqui é associativismo, né? Que fala ali numa das alternativas. Basicamente, associativismo é uma forma de cooperativa, mas o associativismo é mais presente em áreas urbanas. Vocês não fiquem se pegando muito em diferença entre cooperativa e associativismo, não, porque a questão vai se ela pedir a diferença, vai te ajudar a chegar nessa diferença, mas é bom vocês saberem que associativismo é pessoas jurídicas ou físicas que são microempreendedores se unem juntando seus serviços para chegar num denominador comum onde se protejam de crises econômicas. As pessoas se associam para oferecer melhor o serviço delas, sabe? Basicamente isso. E voltando para a questão, depois de vocês terem uma noção com os slides, é pluratividade o gabarito, né? Essa é uma questão difícil, porque agronegócio não eu nem botei no slide, porque o agronegócio vocês sabem que é o agronegócio industrial. O agronegócio estaria da forma tradicional aqui da agropecuária, né? Associada a esse agronegócio. Só que não a questão fala toda hora que, outras atividades. Então, agronegócio não seria. Terceirização não entra porque não está terceirizando serviço de lugar nenhum. Terceirização é algo mais empresarial, né? E cooperativismo, você pensa, quando tu vê rural, tu pensa, caramba, é cooperativismo. Tá falando de empresa rural, vou marcar seco. E não é. Porque se fosse cooperativismo, o enunciado ia te orientar para o cooperativismo, ia falar que a união de pequenos produtores agrícolas, aí tu fica, cooperativismo. Mas não poderia ser. E
Porque ele fala de outras atividades fora do ramo agricultor, né? E associativismo também não, porque nada te direcionou para isso. É algo mais urbano, né? É de cidade e não é rural. É mais coisa de cidade. E sobra para pluriatividade. Se vocês entenderam a puxada da questão, é uma questão difícil, porque pluriatividade para mim tá dentro de cooperativismo. Uma pluriatividade é um cooperativismo e é um associativismo, né? Não deixa de ser, mas cara, você vai ter que marcar uma alternativa e às vezes as questões são falhas. Eu acho isso uma questão falha, porque pluriatividade, cooperativismo e associativismo poderiam ser elas três, cara. Poderiam ser as alternativas, eu vejo, mas o enunciado te direciona pra pluriatividade, né? Uma coisa complicada. Aí os slides da questão. E mais uma questão pra vocês, pausa, ver. E daí, ó, tá, como eu sempre falo pra vocês, questão de humanas, ao menos, toda a questão do Enem, você vai lá, ver a referência, população urbanização brasileira, tá, vai falar de urbanização, geografia do Brasil, blá blá blá, de 2009, não é tão antigo assim, mais um pouquinho, né, 11 anos, e faz referência a movimento migratório, que vai refletir alguma coisa, tá, pode refletir um processo de deslocamento de trabalhador, blá blá blá, processo de deslocamento de trabalhador motivados pelo aumento de oferta de empregos no campo. Isso seria um movimento anti-êxodo rural, né? Que é uma tendência atual das pessoas voltarem para o campo, porque o campo hoje em dia é bastante urbano. Eu já expliquei isso em outra aula para vocês, né? Que o campo hoje em dia, na verdade, virou um fator atrativo, porque o campo está puxando toda a modernidade, todos os setores de serviços tecnológicos que tem nas grandes cidades, empresas, serviços, empresas um Burger King, um McDonald's, qualquer empresa grande desses de nome que vocês veem em grandes capitais estão indo para cidades médias e pequenas. Cara, eu conversando com... Gente, com quem que eu conversei essas semanas? Eu acho que foi com a Emily, de Física. Ela comentou comigo, desculpa se não foi ela, mas foi alguém, que comentou que o professor de Geografia dessa pessoa sempre falava que as cidades médias são as melhores cidades brasileiras para viver, cidades próximas de 100, 200, 300, 500 mil pessoas, chegou a 1 milhão, aí começa a complicar. Porque essas cidades puxam tudo que tem nas grandes capitais, a maioria delas, né? E tem uma qualidade de vida melhor, menos engarrafamento, menos gente doida, menos crime e tudo mais, né? Isso é interessante para vocês refletirem, né? Tá. E essa fala disso, dinâmica experimentável grande quantidade de pessoas em status grande. Isso aqui é interessante, isso aqui é um processo de êxodo rural, né? Êxodo rural, talvez é o que a questão... Eu nem li o enunciado ainda, hein? Nossa, ficou horrível, foda-se. E permutas de locais específicos obedecendo a fatores cíclicos naturais. Transumância, gente. Vocês lembram? Permutas de locais específicos obedecendo a fatores cíclicos naturais. Isso é transumância total. Vocês lembram? Eu dei muito... Cara, transumância, se o cara botar no enunciado, ele vai remeter a esse ciclo de trabalho relacionado a fator ambiental, pastoril, plantio, e talvez caia na questão isso, né? Porque é bastante visual, vocês veem isso. Circulação de pessoa diariamente em função do emprego. Movimento pendular, nunca se esqueçam disso, vocês sabem, né? Porque lembra um pêndulo, obviamente. E vocês sabem que eu dei um exemplo muito claro disso, das pessoas de um movimento diário que chegam até 3 horas só de transporte, naquele vídeo que eu botei de uma senhora lá que descrevia a rotina dela lá em São Paulo, né? E cultura de localização itinerante no espaço. Itinerante é dinâmico, é sempre em movimento. Isso aqui é uma cultura nômade, tá falando basicamente de uma pessoa que é nômade. Talvez não responda enunciado, né? Porque, pô, nomadismo, que estranho. Isso de transumância aqui no ciclo natural dessa C é um pouco nômade, é um nômade temporário, né? Pra vocês pensarem. E o cara do movimento pendular diário é um micro-nômade, porque todo dia ele tá em movimento, né? Mas isso é reflexão doida. Tá, vamos lá. A presença de uma corrente migratória por si só não explica a condição de vida dos imigrantes, com certeza. Será somente a aparência de um fenômeno mais profundo, né? Migrações são profundas, óbvio. Estruturado em relações socioeconômicas muitas vezes perversas. Pessoas migram porque talvez onde elas estão não tem condição boa para elas. Ela vai migrar, ela vai para onde tá bom, né?
Tá, o que podemos dizer de dois indivíduos que são deslocados do campo, ele já especificou, do campo para as cidades. Êxodo rural tradicional. E obrigados, olha, obrigados a viver em condições de vida culturalmente diferentes das que vivenciaram em seu lugar de origem. Migrações forçadas, principalmente, fazem com que pessoas abandonem, elas se desinserem das suas culturas originais, né? Cara, o migrante sempre vai ser um estranho. Eu ouvi isso em algum filme, que o migrante sempre é um estranho, porque a cultura todinha dele ficou pra trás, né, galera? E é complicada essa situação, isso é um pouco de verdade, o que fala aqui na cultura. E tá, de tudo que eu falei aqui, olha só, o enunciado tá falando campo pra cidade, êxodo rural, obrigatório, compulsório, obrigado, né? Então, faz a referência ao movimento migratório, o quê? O movimento migratório é o êxodo rural, tá associado a êxodo rural. Mas, e voltando para os enunciados, aí vamos lá refinar para achar a resposta. Processo de deslocamento de trabalhadores motivados pelo aumento da oferta de empregos no campo. Atualmente o emprego no campo está aumentando sim, mas na área de setor de serviços, mas não tradicionalmente no setor rural. O êxodo rural, o enunciado fala de êxodo rural tradicional. E se tem um êxodo rural é porque a pessoa tá saindo do campo, não tem emprego no campo. Essa questão tá um absurdo, porque não tem emprego no campo, cara. Ela tá saindo de lá. Dinâmica experimentada, movimento reflete, né? O movimento migratório reflete. O que o êxodo rural reflete? É uma dinâmica experimentada por grande quantidade de pessoas que resultou no inchaço das grandes cidades. Isso é verdade. O êxodo rural, isso é um fato. As pessoas saíram do campo para ter melhores condições de vida nas cidades maiores ao redor daquela cidade de origem delas, e isso foi um inchaço. As cidades hoje em dia ainda crescem como reflexo desse êxodo rural, principalmente na década de 40, 50, 60, mas atualmente está em tendência de declínio um pouco, né? Permutas de locais específicos obedecendo a fatores cíclicos. Isso é transumância, não fala circulação de pessoas, movimento pendular, não fala cultura da localização itinerante no espaço, não, isso é dinâmica. Essa é a que eu nem entendi, não faz sentido, e por isso que é a B. A questão fala de êxodo rural, né, gente? E para ilustrar bem, eu trouxe um artigo aqui bem interessante sobre êxodo rural com mulheres. E eu trouxe só o principal parágrafo do artigo, que que fala aqui, ó, o que promove o êxodo rural das mulheres relacionado ao acesso à terra. E isso vai lá na Lei de Acesso à Terra de 1850, que a terra, até hoje, tanto terra, propriedade urbana e propriedade rural, você compra com dinheiro. Quem não tem dinheiro se ferra. Está relacionado ao acesso à terra, pois as filhas de agricultores não partilham de forma igualitária na herança com seus irmãos homens. Um pouco de machismo, né? Um pouco de patriarcalismo, onde as mulheres vão ser excluídas. E aí a mulher é incentivada a se dedicar ao estudo e buscar renda fora do contexto rural. Vai para uma cidade, vai participar do processo de inchaço, êxodo rural tradicionalíssimo, que é o que a questão abordava. E aí tem esse autor aqui, que conquistas alcançadas pelas mulheres urbanas têm contribuído para o êxodo rural feminino. Cara, se a mulher vai para uma cidade e tem sucesso lá na independência, cada vez mais esse processo vai ser intensificado, né? Infelizmente é isso, mas ressalto para vocês, a tendência atual, na verdade, das cidades rurais tradicionais se modernizarem. Eu sempre bato isso para vocês. E a tendência é esse êxodo rural dar uma diminuída, já está diminuindo. Mas vocês vão ficar confusos com tanta informação. O enunciado vai te mandar marcar a resposta correta. Se o enunciado está falando de êxodo rural tradicional, êxodo rural tradicional. Se o enunciado está falando de um êxodo rural que está diminuindo porque está acontecendo alguma coisa, provavelmente a resposta vai ser da tendência atual da modernização do campo, né? Eu já falei isso na aula para vocês do espaço agrário. E sempre vai cair coisa de campo. Aqui tem um restinho do texto para vocês lerem. Tudo bem, né? E vamos para mais uma questão aqui. E sempre que for fazer questão, é naquele esquema brutal. Eu sei, só 3 questões. Eu só trouxe 3 questões porque foram as 3 que mais me marcaram a atenção na segunda aplicação. Aliás, esse Enem é a segunda aplicação. Oxe, calma aí. Buguei aqui. Vou pegar meu ponto aqui. Esse Enem é a segunda. Os outros 2 vídeos anteriores foram da primeira, a regular. Essa segunda é que em 2016 teve um vazamento de prova, sempre dá uns problemas no Enem. E depois ainda vai ter a terceira aplicação, que é para os privados de liberdade, o PPL, né?
Então, 2016 teve 3 Enems como banco de questão para vocês. Interessante, né? Mais questão, mais afinar o conhecimento. Vamos lá para essa última questão aqui. Essas foram as 3 que eu mais achei interessante da segunda aplicação, tá? Domínio da natureza no Brasil. Aziz Absaber, ele foi um grande geógrafo da USP. São Paulo, né? USP. E ele foi o cara que definiu aquelas divisões territoriais que talvez vocês viram no Ravel. Divisão do território em centro-sul, nordeste e norte. Não aquela divisão territorial certinha de cada estado, mas uma divisão que modifica o mapa em 3 grandes macro-regiões. O Absaber era um grande geógrafo, assim como o Milton Santos. Ele pegava mais a parte física, territorialista, né? E tu já sabe que a geografia, né, aí tá falando de uma transformação regional descrita relacionada ao seguinte processo característico desse espaço rural. Mudou alguma coisa no campo, né? E um campo característico. Vamos lá. A expansão do mercado interno, tem as alternativas aqui. Não dá para saber muito pelas alternativas. Às vezes, quando vocês fazem esse processo, você já consegue marcar a alternativa, porque tu já imagina qual é o contexto, mas vocês sempre vão confirmar isso. Não sejam doidão, não. E o enunciado fala de 3 últimas décadas brasileiras, 2003, né? Então, desde os 70, algumas regiões do centro-sul do Brasil. Esse centro-sul do Brasil é centro-oeste, São Paulo e região sul, que são tradicionalmente agrários, né? Agrários e bem modernos, na verdade. Mudaram do ponto de vista de organização humana dos espaços herdados da natureza, incorporando padrões que abafaram por substituição parcial anteriores estruturas sociais e econômicas. Anteriores estruturas. Antes, no centro-sul Brasil, centro-oeste, São Paulo e Sul, e Rio Grande do Sul que eles estão falando, né? Anteriores estruturas sociais e econômicas. Agrários. Estados e regiões agrárias agroexportadoras. Tradicionais. Agroexportação pesada soja, né? E eu já falei para vocês da expansão da soja que começou pelo sul, foi pro centro-oeste justamente, pegou São Paulo e tá indo lá na franja do Amazonas, querendo aumentar o espaço de produção lá no Amazonas, né? Enfim, ocorreram mudanças especialmente devido à implantação de infraestrutura viária e energética, além da descoberta de impensadas vocações dos solos regionais para atividades agrárias rentáveis. Muita informação, né? Ele tá falando dessas regiões tradicionais que já eram agrárias, mas com o tempo teve um implemento de infraestrutura viária e energética, ou seja, facilitou o transporte, obviamente, de toda essa agroprodução, né, da integração desse centro-sul, dessas regiões e desses estados que integram o centro-sul. Energia tá aí para toda a atividade humana, basicamente, né? E descoberta de impensadas vocações dos solos regionais. Preste atenção. Depois da década de 70, a Embrapa, empresa agrária que investe muita ciência, conseguiu aumentar os processos que tornam o solo do centro-oeste, que é muito ácido, mais apropriado para plantio. Ou seja, eles fazem um processo de calagem, né? Esse espaço do centro-oeste, que antes era muito ácido e impróprio para plantagem, foi melhorado com esses processos científicos de aumentar a bacicidade do território. E dessa forma, foi possível plantar onde antes não dava para plantar, principalmente soja, com expansão pelo centro-oeste. O sul foi subindo pelo centro-oeste e indo lá para o norte, né? E daí, isso que a questão trata, né? Transformação regional descrita. Que transformação regional? O centro-sul é integrado e hoje é um grande agroexportador de soja. Antes não era, mas o que permitiu isso, cara? E qual o processo característico desse espaço rural? Expansão do mercado interno. Olha, como essa mudança foi para agroexportação, não tem relação com o mercado interno, né? E assim como valorização do manejo familiar, a gente está falando de grandes empresas agroexportadoras, manejo familiar é para pequena produção, provavelmente orgânica, uma agricultura familiar que põe tua comida na mesa, já falei vídeo disso, entende? 70% da comida que cai no prato do brasileiro é da agricultura familiar. E exploração de espécies nativas. Isso aqui é algo bem específico, é algo novo que veio sim com a modernização do campo, né? Que mudou esse espaço rural característico e hoje em dia está com outra mudança. Essas anteriores estruturas aqui
era uma tradicional forma de agricultura, boi e pasto, né? E acabou, mas hoje em dia, aí depois de 70 começou a vir a soja. E espécie nativa no centro-oeste, no sul não tem nenhuma espécie nativa. O cerrado no centro-oeste, Rio Grande do Sul, com Pampa, Gaúcho e os seus biomas que o Rafael já falou na aula dele, tem muitas espécies nativas sim, mas espécies nativas que não fazem parte de forma intensa do ciclo econômico brasileiro. No sul, por exemplo, tem muita araucária e árvores boas para a indústria madeireira, mas o Brasil não é um grande exportador madeireiro, não. Ele tem boa posição no mercado externo, mas não é o principal, tá? Mas não é o que a questão trata, não tá falando de espécie nativa, não responde. Modernização de métodos produtivos é o gabarito. A transformação regional descrita está relacionada ao seguinte processo característico do espaço rural. Essa mudança é a modernização, gente. Estou falando para você a questão inteira. A Embrapa chegou com ciência, indústria mecânica, aquele maquinário gigantesco que é comum no espaço rural. E isso tudo aqui só é possível pela modernização. O campo se modernizou. Infraestrutura viária, energética, tudo isso contribui para essa característica do Centro-Sul ter deixado de ser tão tradicional para algo mais agroexportador, né? É a questão, hein? Incorporação de mão de obra abundante. Essa mão de obra abundante está indo para outros setores do serviço e não está tão incorporante de mão de obra, não. Essa mão de obra, na verdade, está tendo um caso de... Com a automatização, a modernização do campo, também prevê uma automatização, né? Porque, são atividades modernas, são automatizadas, e com isso tem um bolsão de vaga ociosa que não é necessária mais para aquilo. Só que essas vagas, elas são redirecionadas para vagas mais, como se pode dizer, que pedem especialização melhor, conhecimento, ciência, né? Enfim, e esse aqui é um mapa para vocês entenderem esse Centro-Sul. O Centro-Sul, essa região aqui do Centro-Oeste, Centro-Sul é pegando isso aqui, esse mapinha aqui que tá maravilhoso, ó. Esses países aqui, esses estados que tem Rio de Janeiro não, mas esses aqui são bastante agroexportadores. Só que esse mapa aqui é interessante por causa da infraestrutura. Olha só, rodovia, ferrovia, isso tudo foi sendo criado principalmente com a agroexportação, que alavancou toda essa modernização da infraestrutura e que facilita a exportação, que facilita a locomoção de toda a produção do campo, né? Tu produz para agroexportar, tem que movimentar toda essa produção. E aqui é o sul, a região sul, para vocês verem como que se conecta com essa parte do centro aqui, por isso Centro-Sul. E aqui no sul, rodovia, ferrovia, terminal intermodal, Porto de Rio Grande, exportação de várias cargas dessa parte aqui, mas também usa todo os portos aqui da região sul são todos usados, né? Porto de Rio Grande também. E tudo isso é integrado para fazer a questão ter sentido, né? E aqui um mapa curioso de como que era é um mapa antigo, aviação férrea de Rio Grande do Sul, gente. Eu acho incrível esse mapa. Olha como é que era, integrado. Hoje em dia eles reaproveitam bastante dessa malha ferroviária para usar na indústria, na agroexportação, né? Mas, cara, olha só como é que era. O Rio Grande do Sul é bom de ferrovia. E muito interessante, né? E infelizmente eu acho que a maioria dessas estações, a maioria dessa integração ainda não existe, não. Eu acho que foi bastante depredado com o tempo. Toda a nossa infraestrutura ferroviária brasileira, no Rio de Janeiro também passou por isso, com o tempo foi, sei lá, perdendo, né? A malha foi deixando de ser cuidada e hoje em dia a gente não tem, a gente infelizmente deixa de ter essa integração. E a aula é isso, gente. Valeu, obrigado.